O papo de hoje vai ser com a Giovana Quadros. A gente vai falar sobre networking, sobre empreendedorismo, não dá para não falar sobre empreendedorismo feminino com ela. A Giovana, ela é líder de um movimento que reúne as mulheres mais importantes do Brasil, que fazem um trabalho incrível. Ela já escreveu livro, enfim, ela tem um currículo que é de se invejar. E hoje ela vai conversar com a gente bastante sobre networking também, a importância disso e como fazer agora nessa situação, né, de, de tempos de distanciamento social, enfim, onde fica mais difícil, mas a gente vai falar sobre a importância e como fazer, tá? Eu, na verdade, vim do mundo corporativo, eu fiz uma carreira aí de 17, hoje acho que esse ano 18 anos, de mercado internacional, e fiz o lançamento no meio dessa carreira aí, e acabei que lancei um livro em 2015 sobre empreendedorismo feminino, que a gente conseguiu juntar as principais líderes de sucesso do Brasil. Então, desde Luiz Helena Trajano, Sônia Hess, Constança Pascolato, Nadir Moreno, presidente da UPS, presidente da Latam, do JP Morgan, enfim, ficou um livro recheado de liderança feminina. E exatamente quando a gente lançou, Luiz, foi numa época de crise. Lembra? Exato, Então, 2015, né? não era o cenário que a gente vive hoje, que é muito pior, mas era um cenário de crise. E a gente está falando de mulheres fazendo acontecer naquele momento, contando as suas histórias e trazendo inspiração para isso, né? Então, depois que esse livro foi lançado, eu comecei a dar bastante palestra, workshop, mesa redonda para empresas como WTC, Lead, fui fazer Jovem Pan, Gazeta, enfim, comecei a falar bastante sobre o tema e Uhum, comecei a interagir mais dentro desse universo feminino, de network feminino, porque na minha vida profissional era uma dicotomia, porque meu networking era extremamente masculino. uhum. Então, eu fui em busca dessas mulheres. Aí eu montei um grupo nessa época com 20 e poucas mulheres. Na época a gente falou sobre violência contra a mulher, mas eu fui fazendo multitema. Então, a cada 45 dias, mais ou menos, eu montava um tema e a gente se reunia e conversava sobre isso. Deu Uhum. muito certo. De 20 mulheres, hoje nós somos mais 400, eu perdi um pouco a conta. E o diferencial é que a principal liderança do Brasil está nesse grupo, né? Então são CEOs das principais empresas, como Sephora, Adidas, Castelo Alimentos, Flormel, é muito setorial. Tem artistas engajadas, né? Como a Luísa Brunet, a Cristiana Oliveira, até a Cris falou que ia entrar aqui, não sei se ela já está Ah, aí, que legal. que também é uma super empresária, enfim. E aí a gente discute um tema feminino e esse grupo foi criando força e hoje ele é um dos principais networks de liderança do Brasil. É a primeira confraria, juntas em faturamento deve ser mais de 11 bi, quando eu Nossa. procurei. Então, são mulheres engajadas e fazendo acontecer. E aí, quem encabeça isso? É uma menina que veio de Belém do Pará, que não tinha nada a ver com networking, nem a gama de voltado para mulheres, né? Então, como isso tudo aconteceu? E aí, eu vim me questionando sobre isso e estudando sobre tudo isso. E nesse inteirinho aí, a gente se vê agora num momento de crise. E como nunca visto, globalmente, né? Exato. E aí, como é que acontece com esses relacionamentos, né? Eles ficam de lado, stand-by? Não, eles continuam. Não pode, né? É algo que você tem que ir alimentando para que ele cresça e evolua cada vez mais, né? Exatamente. E o que não quer dizer que você tenha que ser insensível em Sim, relação à situação que você tá. Mas claro. você não esquece. Então, como é que você mantém esse relacionamento? Aí a gente pode começar por aí, na verdade. Um ponto que você falou, que não quer dizer que seja insensível, pelo contrário, esse grupo também, uma das funções dele é que todo mundo se ajude, né? Que essa troca de experiência sirva para ajudar umas às outras, né? Exato. E aí, esse é um hub, mas tem que é uma comunidade, né, dessas mulheres líderes, mas eu conheço várias outras de startups,
O próprio movimento, que é Juntos no Digital, que você está encabeçando aí, Luiz, está de parabéns, é uma plataforma para isso. Sim. Então, eu acho que isso não fica de lado. Só que o que aconteceu? Começou a pandemia, e aí as pessoas, sem saber muito como fazer esse relacionamento, você não começou a receber na sua caixa de e-mail, você comprou uma vez de uma empresa, e hoje ela está te mandando um e-mail, e como se nada tivesse acontecido, quero saber como você tá, mas ela nunca perguntou isso antes. Então, não tem esse relacionamento, né? E é como que a gente consegue fazer esse relacionamento hoje, né? Que tá todo mundo querendo entrar no digital, no online. E como é que eu faço esse desenvolvimento? Porque atrás da telinha tem pessoas, né? Sim. E até que vocês que estão aqui já assistindo, encaminha para um amigo essa live aqui que você acha interessante ter essa noção. Tem um pequeno negócio, está empreendendo, está correndo atrás, ou está se inserindo no mundo digital e precisa ter essas conexões de valor, né? Eu acho que esse é um ponto... Você trata de dois temas que são extremamente importantes, que é o empreendedorismo feminino, né, que felizmente ele vem ganhando espaço nos últimos anos. Acho que o seu movimento ajudou bastante, enfim, e outros vários, enfim, é bom que várias coisas aconteçam. E também a questão do networking, que sempre foi importante e está cada vez mais, né? Você conseguir fazer conexões de acertadas, enfim, verdadeiras, como você falou, né? Exato, porque não morre, né? O network continua, só que ele vai para o meio online muito mais forte. Então, como é que a gente se comporta com essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse cenário é desmistificar a palavra networking como um palavrão. Né? Tem muita gente até que já deu no saco da palavra porque tem uma concepção errada. Muita gente acha que é conhecer gente estranha, e na verdade não é. Às vezes aqui no seu ciclo mesmo com seu marido tem amigos que você não conhece, tem o primo do primo. Olha quem entrou aí, Luiz. Olha a Bia Figueiredo, nossa amiga. Oi, Bia. Essa daí também é uma fera, tá nesse grupo de networking também e contribui super. Então, o que acontece nesse novo cenário? Eu desmistificar o conceito desse relacionamento e trazer para minha realidade, né? E de que maneira eu faço isso no mundo digital, no mundo online? Como é que eu faço esses relacionamentos? Eu acho que a gente podia até trazer algumas dicas de como é que a gente pode... Até anotei algumas aqui quando a gente conversou, do que a gente poderia fazer. Só para a gente clarear um pouquinho mais sobre esse relacionamento, que é um networking, 80% das contratações que são feitas, por exemplo, para emprego, é feito através de networking. Não é feito através de que é de praxe. Não, 80% é através de networking. Então, se você está querendo se recolocar também, ou ir atrás, olha, a Betina Rocha acabou de entrar. Olha, que legal. Que também faz um super trabalho também, é uma mulher inspiradora que faz um super trabalho voltado para finanças, investimento, onde você vê pouquíssimas mulheres. Então, a importância desse tipo de relacionamento. Então, você criar um relacionamento, geralmente você pode pensar no network como um músculo, né? Quanto mais você utiliza desse relacionamento que você tem, mais esse músculo cresce, fica forte e você consegue desenvolver. E não é feito do dia para a noite. Então, não é igual aquele primeiro exemplo que eu te dei, aquela empresa que eu comprei uma vez na vida, que me mandou um e-mail aí recentemente, tentando me vender algo. Ela não cria relacionamento, ela não cria empatia, principalmente nesse período que a gente está vivendo. E ela não construiu isso comigo ao longo do tempo, né? Então, até, se não me engano, é o Bill Gates que fala, primeiro construa antes de você ter que utilizar o seu networking, né? E é uma troca também, né, isso, porque não adianta nada você estabelecer uma relação com alguém e você só pedir algo e não oferecer nada em troca, né? Isso é bom você falar, isso é maravilhoso você falar. Isso, Luiz, porque a gente tem a concepção de que networking é algo que eu preciso de alguém e eu vou atrás desse contato para obter. Sim. E, na verdade, é totalmente o contrário. O networking, ele é você servir alguém.
independente do que você vai receber em troca. Você não pode nem ir com essa cabeça de que eu quero alguma coisa em troca. E eu vejo muita gente tendo esse tipo de comportamento, até gente que fala sobre o networking tem esse tipo de comportamento que eu tenho visto, e isso não constrói. Então, aquilo que eu estava te falando, de ser uma mina de Belém do Pará, não vim com uma chancela, uma carteirada para montar um grupo. Eu não sou uma jornalista, uma pessoa da vida política, nem nada disso, que são as pessoas que têm grande network, e conseguir construir um dos que hoje é o maior de liderança feminina, justamente por isso, porque isso veio espontaneamente de ter, servir a pessoa sem ter algo em troca. Então, o que eu posso fazer por você, né? O que eu posso fazer por você agora e de que maneira? E aí a gente pode entrar nesse contexto de ter uma conversa com significado com essas pessoas nesse mundo online. Porque construir esse relacionamento, esse network, não é com esses tipos de e-mail vago e nada disso, mas é construir o relacionamento. Como é que eu construo? Uma conversa de valor. Tentando entender mais a pessoa, conhecer um pouco mais a pessoa, entregar algum serviço upfront na frente, né? O que eu posso entregar para ela, o que eu posso fazer para ela. E tudo bem se você não receber nada em troca, porque você está construindo toda a sua percepção da tua persona, como é que a gente chama isso? Da sua reputação, em cima do que as pessoas falam. Então, eu tenho certeza hoje, se você for perguntar para o meu grupo, ou para as mulheres que eu tenho relacionamento, falar assim, quando eu me desconectei aqui, que eu fui ver a mensagem da Betina, mas quando você você entrega alguma coisa de valor para alguém, você cria essa reputação. Então, você não precisa ficar esperando que a pessoa vai te devolver alguma coisa, né? E eu acho que a gente parte desse pressuposto. Acontece naturalmente depois, né? Quando você é útil para alguém. Então, vamos até dar o nosso exemplo, tá? Como a gente se conheceu. Então, acho que é um bom começo. Foi até numa situação, num evento, se eu não me engano, né? Que a gente estava lá com a Bia Figueiredo, enfim. E você me ofereceu alguma coisa que parecia interessante, a gente começou a conversar, enfim. Hoje, às vezes, você precisa de algumas coisas de mim, eu preciso de algumas coisas de você, e isso se torna uma troca natural e positiva para todo mundo, né? Não é forçado, né? Você sente que não é forçado. Exatamente. Eu acho que isso também é uma coisa bacana da gente falar, Luiz, é que a gente ter a percepção de que é um ser humano, né? Então, como é que eu posso trazer valor para o trabalho do Luiz? Eu posso trazer valor até com o meu serviço também, né? Como é que eu posso fazer? E eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas durante essa pandemia, como é que eu consigo fazer isso sem parecer um pedinte, né? Sem parecer uma pessoa demanding, sem parecer uma pessoa que está ali sendo insensível. Eu acho que é justamente trazer valor para a pessoa, de que maneira você começa essa conversa, e essa conversa tenha valor, né? Não é tipo assim, só tô checando se você tá bem, você nunca perguntou se eu tô bem, entendeu? Estou checando se você tá bem. Agora, por exemplo, o meu relacionamento com o Luiz, ele já tem muito tempo. Então, se ele tem muito tempo, se eu converso com ele hoje, nessa época de crise, eu posso perguntar o que está rolando no setor dele, ele vai me dar mais dicas, eu falo do meu, e isso acontece naturalmente, porque a gente já construiu isso antes, né? E aí, se você quiser, eu acho que a gente pode entrar nos pontos que eu fui anotando aqui, do que a gente pode ir fazendo nesse período sem ter essa cara de... sem ter sensibilidade. Legal. Mas esse ponto é extremamente importante, não só para pessoas, mas para marcas também, tá? Como a Giovana falou, construa algo positivo com o seu usuário, sabe? Ofereça para ele coisas sem querer nada em troca. É igual a gente está fazendo aqui, o Juntos no Digital, sabe? Eu estou usando isso como exemplo, mas pode ser de qualquer outra forma. Então, um exemplo muito bacana, que é uma... eu vou fazer um parênteses rápido aqui, Giovana. É uma rede de estética que tem até no interior de São Paulo, e ela pensou agora, como que eu posso ajudar minhas clientes nesse momento que elas não vão conseguir vir aqui para fazer massagem, fazer as unhas, fazer, enfim, todos os tratamentos. Ela começou a gerar um monte de vídeos, um monte de conteúdo para as clientes dela conseguirem fazer exatamente igual, parecido em casa. Ela não ficou com medo, mas se eu ensinar, depois ela nunca mais vai voltar, depois que abrir, ela nunca mais vai voltar. Ela se propôs ser útil para a cliente.
ela se preocupando em ser útil, ela gerou uma empatia tão grande que na primeira oportunidade a cliente dela vai voltar até para agradecer, vai falar, nossa, você me ajudou muito durante a crise e agora eu tô aqui de volta para retribuir, eu quero fazer tudo que der, sabe? Mas é um pensamento bom de você ter, eu quero oferecer algo sem necessariamente pensar no que eu vou ter em troca. Exato, é isso. É você servir o outro. Então você tem primeiro, no teu contato, você tem o que eu posso fazer por você, e aí, por último, eu penso o que eu vou ter por mim. Porque quando chegar o momento e ele acontecer e for plausível para as duas partes, vai acontecer espontaneamente de um ajudar o outro, né? Exato. E não tem problema um ajudar o outro, porque como eu falei lá antes, quanto mais você utilizar essas tuas conexões, mais forte fica, né? E mais tempo você vai ter para desenvolver, para conhecer ela melhor, enfim. Eu acho que a gente pode partir por aí. Então, vamos responder essa pergunta do Thiago aqui, ó, como ele se aproximar dos clientes dele sem parecer ser invasivo. O que você dá de dica para ele? Então, os e-mails que eu tenho recebido hoje, perguntando como é que eu tô, mas nunca entrou em contato comigo antes, é complicado. Eu não vou criar um relacionamento a partir daí. Eu acho que as perguntas que a gente tem que fazer, eu até tinha pensado realmente nisso. A pergunta que eu tenho que fazer como marca, se eu tenho um pequeno empreendimento ou se eu estou à frente de alguma coisa, o que eu estou fazendo de valor para esse cliente? Né? O que eu estou entregando para ele de valor? Então, você começa, acho que, fazer umas anotações em relação a isso. Então, o que você tem feito para o seu cliente que tenha agregado valor para ele? Nessa situação que ele está hoje, ou para o negócio dele, ou mesmo, por exemplo, eu como pessoa física para um pequeno negócio recentemente, me mandou mensagem dizendo que estava pensando em algumas coisas, o que eu poderia ajudar com algumas ideias. E aí eu comecei a meio que dar uma mentoria de estratégia de negócio. Por que você não pensou já por aqui? Se você fizesse tal coisa, eu parei um tempo aqui entre uma mamada e outra com a neném e comecei a conversar com ela sobre o negócio dela e o rumo que estava tomando. Então, de repente, você pode ser essa pessoa, destruir aquele teu cliente, que também deve ter alguma dor, procurar a dor desse teu cliente nesse momento, ou pesquisar um pouco mais sobre ele e saber de que maneira você pode entregar valor com o teu negócio, ou você pessoalmente com algumas dicas, ou fazer esse tipo de mentoria. Qual é o valor que você pode entregar nesse momento? Qual é a principal dor dele? Anota. A principal dor pode ser essa. Você pesquisou sobre o teu cliente? Então, como é que eu entrego valor para ele? E aí, esse meu cliente, se eu já tenho um relacionamento prévio, é mais fácil eu começar essa conversa. Se eu não tenho um relacionamento prévio, de que maneira eu aqueço esse cold call, que a gente chama, né? Eu vou atingir a pessoa e eu não tenho ninguém para me introduzir. Geralmente, o que eu faço, eu peço para alguém me introduzir, porque já me dá uma chancela de quem eu sou através dessa pessoa. Se eu não tenho como, você procura no LinkedIn, geralmente você tem as conexões. Se eu for procurar, por exemplo, o Luiz, eu tenho conexões que são interessantes para mim, ou são potenciais clientes para mim, que ele pode me introduzir se de repente a gente já construiu um relacionamento antes. Né? E ele se sinta confortável em fazer isso. Então, primeira coisa é isso, e de que maneira eu posso trazer uma confiança em relação a isso. Então, eu posso trazer confiança para ele se eu utilizar o Luiz, porque ele considera muito o Luiz. Então, já tira uma barreira. As barreiras que são dos clientes que não te conhecem, ou das pessoas que são networks interessantes para você e não te conhecem, elas vão pensar primeiro assim, não conheço você, não sei quem você é, não conheço seu produto, não conheço sua empresa, o que você quer de mim? Então, você tem que tirar essas percepções. E aí você vai tirando, aquecendo esse contato. Então, você vai aquecendo dessa maneira. Você, de repente, pode usar uma pessoa que vocês têm em comum. Então, o outro contato, ele vai responder em nome dessa pessoa que você tem em comum. Muitos amigos meus utilizam isso. Gel, tem uma mulher aqui que eu acho que ela é inspiradora, eu queria que você conversasse com ela e tal. E é um amigo muito importante, eu não vou dizer não para ele, né? Mas se a pessoa, de repente, tivesse me contactado diretão, e eu com tantos contatos que tem, eu falei, puxa, eu não vou conseguir dar atenção agora. Então, é diferente. De repente, você pode ir aquecendo dessa maneira. E às vezes a gente nem procura. Você dá um Facebook, você consegue ver as conexões em comum, você consegue ver no LinkedIn. Então, a gente pouco faz isso, né? Então, É verdade. de que maneira você pode usar isso ao seu favor? Você pode fazer
dessa maneira. Trazer toda a informação curta. Então, geralmente, quando a gente faz esse cold call, esse contato frio, a gente ou vai escrever um e-mail. No caso do e-mail, que é na era digital, né? O título ele tem que ser um título matador, que eu tenha curiosidade em querer abrir para conhecer essa pessoa, conhecer esse serviço. Ele tem que ser, não pode ser morno, né? Tem que ser tipo super quente para poder dar interesse. E não desistir, né? Porque eu não lembro qual é exatamente a estatística, mas parece que você tem que mandar, sei lá, umas 10 vezes até a pessoa responder, mas de repente, se é interessante, ela vai acabar respondendo e não desiste na primeira, né? Coloca nos horários, de repente, que a pessoa não está tão conturbada de negócios, que é o período do trabalho. No primeiro hora de manhã ou no final da tarde, que ela vai estar mais tranquila para poder conseguir responder coisa que está fora do schedule dela, né? Seria uma dessas dicas. Uma outra, pode falar. O Túlio está colocando aqui quando não tem referência o que fazer. Acho que um bom caminho quando não tem referência é ir aos poucos servindo com conteúdo é um bom exemplo, tá? Então, você não tem nenhuma referência e você quer chegar na Giovana. Você sabe que ela consome conteúdo sobre empreendedorismo, começa a gerar conteúdo sobre empreendedorismo, sabe? Que seja útil para ela. Então, de repente, você já vai criar uma primeira conexão. Você escreveu um artigo super bacana que a Giovana leu e falou, nossa, esse cara entende sobre o assunto. Da próxima vez que você for falar com ela já vai lembrar, vai falar, o Túlio, ele é o cara que escreveu aquele artigo super interessante, que eu adorei, que eu usei, enfim. Você já quebrou a primeira barreira, né? Isso dá para fazer com conteúdo, dá para fazer nos e-mails também, mas acho que o primeiro ponto é pensar como ser útil para o outro, tá? Como agregar valor, De que maneira eu agrego valor? Eu como pessoa física ou eu como empresa, eu agrego valor de alguma maneira. Agora, o que eu tenho que entender é fazer o meu homework, o meu trabalho de casa, que é pesquisar esse meu cliente, pesquisar esse meu contato, do que ele gosta, e como é que eu trago valor para ele dessa maneira. E eu faço uma coisa curtinha, um texto curtinho, objetivo, mas mostrando onde eu trago valor para ele, mostrando que eu conheço, traz alguma informação pertinente que você pesquisou realmente a pessoa e conhece. Eu acho muito bacana quando a pessoa entra em contato comigo e ela tem informação de mim de fato, né? E aí você sabe que ela não perdeu, mas ganhou o tempo dela fazendo aquilo. Então, pelo menos você começa a dar mais valor em relação a isso. Esse conteúdo que você falou, ele é super relevante, assim. E uma das coisas que eu vejo é que o que mais conecta são os vídeos. Seja por story, TV, ou no seu LinkedIn. Você pode até montar os artigos e vídeos. Mas se você não se expõe, eu sei que o principal medo que a gente posterga muito isso é de não querer achar que tá bom o suficiente. O que a gente tem que encarar o medo e fazer assim mesmo. Uma foto e um texto podem engajar, dependendo de como ele é redigido e feito. Mas um vídeo, você conhece muito mais a pessoa, né? A pessoa aproxima, né? Aproxima muito. Por mais que, por exemplo, tenha menos views, menos alcance, mas a pessoa que parou para ver aquele vídeo, ela parou para te escutar. Né? E aí você pode começar a gerar conteúdo. Mas o que eu faço? Vê no seu setor, por exemplo. No teu setor, sei lá, você fala de um setor de digital. O que eu curto falar, que eu posso pesquisar e trazer pequenas dicas. Ou então eu faço um vídeo fazendo uma pergunta para a pessoa engajar. Isso daí já poderia ser uma coisa bem bacana de começar a se fazer. E não tem problema se tem poucas pessoas em relação a isso, né? A gente tem que dar valor para essas conexões que estão ali te ouvindo, independente da quantidade. Isso já seria uma. Outra, às vezes já tem conteúdo pronto de alguém. Por exemplo, o Luiz já tem um conteúdo muito bacana. Só que eu vou ler aquele conteúdo e eu vou dar minha opinião em relação àquilo. Então eu não preciso produzir aquele conteúdo, né? Eu posso ler, fazer um vídeo ali explicando quais são os pontos que eu curti. Ou eu vi um livro muito bacana e aí eu coloco quais são os pontos que eu curti e eu entrego isso de valor para aquele meu setor. Então, se eu sou da indústria automobilística, eu vou fazer aquilo. Se eu sou da indústria de salões de beleza, eu vou trazer aquilo e vou entregar aquilo de valor para aquele pessoal. Eu posso montar, por exemplo, o Luiz, que é dono do Duo aí, que é uma rede também, ele faz exatamente isso. Ele tem feito isso na pandemia, ele já fazia antes, que é pega o conteúdo de valor e entrega para o teu cliente que hoje está com dificuldade. Ajuda ele a crescer também.
né? Então, você pode fazer isso juntos. É uma das primeiras coisas. Outra, que é muito bacana para você atingir os contatos que você quer, de repente você faz um artigo. Então, eu vou fazer um artigo no meu setor, que é de salão, ou é de digital, qualquer setor. Vou fazer um artigo. Aí, você seleciona as pessoas que você admira super em relação àquele tema que eu vou falar. E essas pessoas, eu vou falar assim, olha, eu estou fazendo um artigo para o LinkedIn, assim, assim, assado, e eu estou trazendo algumas personalidades que para mim são importantes no setor, que trazem chancela para isso. Eu posso fazer uma pergunta, 2 perguntas para eu colocar no meu artigo? Aí eu poderia te taguear nesse meu artigo? Você pede para a pessoa, lógico, se você for atrás de pessoas que são super bombadas na internet, que recebem 1000 contatos, é muito difícil receber. Mas se você faz para encaminha isso para várias pessoas, uma ou outra vai te responder. Claro. O máximo que vai acontecer é uma ou outra não te responder. E daí? Né? Tá tudo Então, bem, segue o barco. Tudo bem. E aquelas que te responderam, você faz aquela pequena entrevista, inclui no seu artigo, posta no LinkedIn, posta na rede social. O que pode acontecer? Você tagueia ela, ela vai te repostar ou ela vai te mencionar. Ela fazendo isso, você começa a expandir o seu network para os contatos dessa pessoa. O que acontece muito comigo, por exemplo, Luiz, é que muitas vezes eu tenho algum conteúdo bacana, por exemplo, de uma amiga, eu posto esse conteúdo dessa amiga e ela reposta, ou então ela comenta algo sobre o meu conteúdo nas redes sociais dela. Então, o que acontece é que essas pessoas acabam conhecendo o meu trabalho através delas, né? Então, se eu faço alguma coisa de valor no conteúdo de uma amiga, ela reposta e a gama de contatos dela acabam me conhecendo, assim, mesmo que um pouco mais superficial ou procurar. E o que já aconteceu, por exemplo, que eu achei, assim, sensacional, eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com Ana Paula Padrão era num evento do LID, porque hoje eu faço parte também do Conselho do LID de Mulher, né? E aí ela foi dar uma palestra lá e aí eu fui conversar com ela, falei, nossa, Ana Paula, adoro o teu trabalho, queria conversar com você sobre o meu trabalho, né? E ela falou, já conheço. Aí eu, Olha. oi? Aí eu já conheço, pelas redes sociais já conheço. Por quê? A gente tinha várias amigas em comum, que são empresárias e tudo, e jornalistas, e já tinham comentado ou postado. Legal. E aí ela já sabia do conteúdo, mas eu perceber a potência que tem, que a gente chama desse network social, que são as redes sociais. E a gente, às vezes, muitas vezes, não dá valor. Então a gente fica seguindo o conteúdo que a gente não usufrui, para ver, tipo, a comida de alguém, né? Ou então, não que você não possa ter ali seus amigos, você queira dar uma checadinha como é que tá a vida deles, mas de repente você pode selecionar aquilo que você, conteúdo que você quer. Quem que eu tô seguindo, que é um conteúdo bacana que eu posso repostar, né? Ou eu dei exemplo desse artigo que você pode fazer para o LinkedIn, mas você pode fazer a mesma coisa para o Instagram, para o Facebook, né? E certeza que essas pessoas vão te colaborar. Super funciona, super funciona. Isso já dá um gancho até para o próximo passo que a gente ia falar, né? No cenário atual, qual que é a importância do network? Aí dá o gancho do uso das redes sociais para fazer esse network, né? Porque, igual, usando mais uma vez o exemplo aqui, tá? Você está fazendo a live, então você começou essa semana a postar coisas dessa live lá na sua rede, provavelmente um monte de gente na sua rede que não conhecia a Local Web, e a Local Web também começou a postar coisas e te marcar, e talvez um monte de gente que seguia a Local Web e não te conhecia, agora te conhece, enfim. Como fazer isso e usando as redes sociais da melhor maneira possível? Então, é nesse sentido. Quais são os contatos que eu tenho hoje? O que é bacana é você já pegar os contatos que você já vem construindo, né? Porque como é relacionamento... Sim. Mas eu tenho uma amiga ontem, por exemplo, ela viu na minha rede social um contato e ela acabou de lançar um livro e ela falou, Gel, eu vi que você tem um contato que para mim é interessante, eu queria mandar meu livro para essa pessoa. Você se importaria de me mandar o e-mail dela? Você pergunta se você pode me dar o e-mail dela? E assim começa. Aí o que acontece? Manda o e-mail, manda o livro, a pessoa se encanta e aí começa um outro relacionamento. O que a gente pode servir também, como eu falei, network é servir, né? Então você pode servir também de um grande hub de contatos. Você acha que não, mas você é um grande hub de contatos na sua área específica. Então, como é que eu posso ajudar, por exemplo, o Luiz a trazer mais contatos para ele, por exemplo, para
para essa campanha que ele está fazendo juntos no digital, né? Uhum. Então, quais são as personalidades que para ele, de repente, é interessante, que pode estar aqui batendo papo, trazendo conteúdo, que eu tenho acesso, e que se eu pedir, topa vir. E eu faço isso em nome do Luiz. Você entendeu? Uhum. Eu posso ser um hub de contatos. Então, às vezes eu posso ajudar uma pessoa que acabou de perder um emprego, a que eu posso instruir ela no negócio dela, que ela está querendo empreender do zero? Como é que eu posso fazer para ajudá-la, né? E esse teu tempo dedicado também é muito bacana para você construir relacionamento, confiança, para aquela base. E às vezes não vem dela, mas ela vai comentar com alguém ou vai expor aquele trabalho que você ajudou e vai te trazer mais contatos e potenciais de negócio. Uhum. Uma coisa que a gente faz pouquíssimo, mas que eu acho que super funciona também nas redes sociais para networking, você começou a seguir aqueles perfis, seja em qual rede social, que você curte, ou que você gosta do conteúdo, ou que você gostaria de mais relacionamento, para propor um collab, para propor uma parceria, enfim. Você entra no perfil da pessoa e você analisa realmente o que ela postou, o que ela está falando e comenta. Uhum. Comenta mesmo, não faz só um coraçãozinho, uma palminha, comenta mesmo. Poxa, achei legal esse conteúdo, por isso, isso, isso. E de repente faz uma pergunta para ter essa retórica. Faz uma pergunta. Uhum. E funciona comigo, por exemplo. Tem pessoas que comentam, às vezes, alguma coisa, trazem uma pergunta que eu nem pensei e eu vou lembrar dela. Eu vou lembrar que ela fez isso. Uhum. Teve uma menina de bijuteria que estava montando um pequeno negócio. Na pandemia ficou tudo parado as lojas dela e ela me pediu várias dicas. Então, ela comentou e ela pediu e tal, e eu lembrei dela. Aí ela falou, você pode, né, me dar uma dica? Eu parei meu tempo e comecei a conversar sobre o negócio dela, entender mais, trazer algumas dicas, sem pensar nada em troca, mas dando esse tempo para ela, né, que é precioso. Então, muitas vezes a gente não faz isso. Procura aí quais são os contatos que são interessantes para você, que você gostaria de ter um melhor relacionamento já que não foi criado antes, e comece a interagir com essa pessoa. É igual quando você faz aniversário. Às vezes as pessoas que estão mais próximas de você não te dão parabéns ali, mas aquelas que você não vê faz tempo te dão um texto super bonito. Você não vai lembrar com mais carinho daquela pessoa que despendeu de tempo para fazer aquilo para você? É a mesma coisa. A gente tem que usufruir esse momento, acho que para aproveitar essas situações, né? Uhum. E daí legal. Daí a gente estabeleceu essa primeira fase, esse primeiro contato, mas qual que é a melhor dica que você dá para manter isso no dia a dia e para fazer com que isso ganhe mais força, mais corpo, enfim? O que acontece? As pessoas falam assim, já, como é que... você tem um monte de pessoas, e como é que você consegue conectar com todas elas e conversar e saber de cada uma? Eu despendo de tempo para fazer isso. Eu não faço de uma maneira forçada, eu faço de uma maneira natural, porque eu tenho uma grande curiosidade de aprender com pessoas. E eu despendo de tempo para isso. Então, eu checo o que a pessoa está fazendo, eu comento. Não é uma coisa que eu faço uma vez no aniversário dela. Eu sempre estou ali checando para saber e criando esse relacionamento e montando esse relacionamento. Então, sempre está ativo, né? Não só manda mensagem, tô querendo checar se você está bem, mas você nunca falou comigo antes, né? Aí, nesse caso, você primeiro entrega valor. Mas sempre está checando e está falando. Uma coisa que eu acho que é muito bacana é ser a pessoa para encabeçar esses grupos. Seja um grupo no LinkedIn, no Facebook, você montar esse grupo com perfis de pessoas que você tem em comum. Por exemplo, eu comecei a juntar algumas pessoas que eu conhecia da época de escola ou da época da faculdade, né? E aí eu vou montar um café da manhã online para a gente debater um tema, para cada um falar do seu setor. Ou então eu sou do setor, eu sou do setor... Isso é bacana, né? Porque daí você resgata nesse tempo que você fica, né, até mais saudosista, você resgata essas pessoas, toma um café da manhã cada uma na sua casa, cada um debate e você liderou aquele grupo e esse grupo pode trazer retornos. Ou então do seu setor. O teu setor é imobiliário, então tá numa crise. Como é que tá cada um? Em vez de eu perguntar individualmente para cada um, eu mando e-mail ou eu mando um WhatsApp falando, gente, dia tal a tal hora, eu vou juntar essas pessoas aqui pra gente conversar sobre como é que tá cada um num café da manhã ou num chá. O que a gente vai falar sobre o tema? Eu gostaria de saber como é que tá o setor para vocês, eu gostaria de expor como tá. Nesse tipo de conversa, você já encabeçou, já montou um grupo. Você já está liderando uma comunidade,
né? Já vai servir como referência também. Você já virou referência. Você já acaba Depois, virando referência. depois as pessoas vão falar, nossa, foi incrível, quando que você vai fazer o próximo? E daí Foi viram... assim que começou o meu. É, é. Foi assim que Como você começou o falou, meu. tinha 20 mulheres, hoje são mais de 400. E É. assim, gente, são 400 mulheres incríveis, como Peso. alguns nomes que ela colocou aí. E são nomes que verdadeiramente ela criou uma proximidade, uma relação. Dá para perceber isso, para quem segue a Giovanna nas redes sociais, dá para perceber que essa conexão foi criada e é verdadeira. Ela é espontânea, né? Então, eu acho que pode ir por aí. Ou então, Luiz, participar desses grupos. Por exemplo, o meu grupo físico, ele tem uma experiência física. Então, eu estou trazendo ele para o online e montando ele no online. Até você, se tiver muito afim de participar de um grupo super premium, já pede no inbox aí. Que é você estruturar essa mesma experiência para o online para ter uma troca de uma ajudar a outra. No meu caso, no setor feminino. O que a gente tem visto no corporativo, até na televisão, quando a gente liga, eu tenho ligado pouco, porque eu estou com trava, mas quando tem nas propagandas agora, o que você vê? A Vivo, a TIM, várias concorrentes se unindo para trazer um benefício para o cliente delas. Você já começou a pensar que, de repente, seu concorrente pode ser um parceiro nessa situação? Né? Então, a gente fala do mesmo assunto, sei lá, são 5 pessoas que falam do mesmo assunto. Vamos se unir aqui para a gente saber, na nossa área, o que a gente pode fazer de diferente para esse setor, né? O que pode fazer diferente? Então, o que eu estou imaginando? Eu estou recebendo vários feedbacks dessas reuniões e eu vou montar pequenos vídeos de conteúdo, trazendo o retorno disso para minhas redes sociais, dizendo, olha, eu conversei com as pessoas Y, X, que são referência nesse tema, ou que trabalham nesse setor, e a gente analisou que o mercado está assim, a gente enxerga que ele vai chegar assim. Começa você a produzir isso, né? O meu marido, o Rodolfo, ele está fazendo vídeos para justamente nesse tempo, trazendo esse tipo de informação, porque vídeo conecta muito mais, ele traz muito mais a parte emocional. Então, como é que eu faço isso de uma maneira que eu entregue valor para essa pessoa que tá do outro lado da telinha, né? Converse de fato, não seja uma pessoa robótica que fala, estamos aqui nesse momento para trazer 5 dicas de network. Não, a gente fala real. E nisso que ele mesmo me diz, por exemplo, é que quando você está num ambiente que é a sua casa, ou dentro do carro, que são coisas mais pessoais, é quando mais a pessoa se conecta com você. Porque ela se sente mais íntima. Então, esse é o momento adequado para fazer as lives. Eu estou em casa, você está em casa. A gente sente, por exemplo, mesmo que a Locob seja uma instituição, uma organização que tem um trabalho dela, faturamento e tudo, ela personifica através do Luiz, que está na casa dele, que a gente vai escutar o barulho do cachorro do bebê. E isso me traz uma conexão muito verdadeira. E às vezes a gente quer parecer muito bonitinho e tal. Tudo bem que eu coloquei aqui uma maquiagem que faz tempo que eu não marquei. Você viu? Mas fazer isso nesse ambiente, mostrando isso, gera valor. Você conecta muito mais. Eu acho que isso vale a pena quando a gente ficar pensando muito como é que eu vou falar e de que maneira eu vou falar. Eu acho que pode ser nesse sentido. O Rô Custódio colocou, humanos conectam com humanos, e inclusive com as falhas. Enfim, já teve live que eu estava fazendo, a campanha aqui de casa tocou, teve uma live que o cachorro começou a latir aqui, e tá tudo bem, gente. Todo mundo sabe que eu tô em casa aqui, que eu tô na minha casa, enfim, que vai acontecer isso, e tá tudo certo. Obviamente a gente tenta fazer o melhor possível para que isso não interfira, mas é a nossa realidade hoje. Eu acho isso até... É. Eu acho bacana isso, Luiz. Eu acho sensacional isso. Teve uma live que eu amamentei, assim, né? Tudo bem que a neném não apareceu, né? Eu tava aqui porque não parava de chorar. Mas isso conecta com o humano, sabe? Então, essa pessoa aí é o humano, tá falando sobre uma coisa legal, é o humano. Bom, aproveitando, outra dica que acho que é bacana também, de repente você pode juntar informação relevante. Lembra que a gente falou sobre como trazer conversa relevante, trazer valor? Dentro dessa dica, a gente pode trazer, por exemplo, para o meu setor, que é no digital. Eu posso trazer para o meu setor, nessa época de crise, qual é a dor que ele sente, o que ele precisa. Então, ele precisa de contato de todo mundo, de RH das empresas XPTO. Ou ele precisa de artigos voltados para a recuperação dele
dentro de uma crise na parte financeira, não sei. Eu posso ser essa pessoa que eu vou catalogar tudo isso de uma forma tipo mastigável e eu vou jogar para uma rede de contatos minha online, por e-mail, por exemplo. E aí eu vou fazer isso e de tanto e tanto tempo eu vou atualizar essa lista e vou mandar de novo. Então eu vou criando esse relacionamento e eu mantenho esse relacionamento. Por que não pode ser você a pessoa? No LinkedIn você pode colocar isso. Gente, eu tenho aqui uma lista para o pessoal do setor tal, que é quem vai estar ali, e você coloca essa lista ali e vai atualizando ela. Então você vai criando relacionamento com ela. Se você não criou antes, isso é uma maneira de você criar esse relacionamento. Então pode ter certeza que a pessoa que está me mandando aquelas informações que eu não preciso pagar para aquilo, ou pesquisar por aquilo sozinho. Imagina o trabalhão de eu pesquisar para eu montar sobre o meu setor, né, de eventos, de workshop e tal, eu ter que procurar um a um. Mas se de repente se eu já procurei, eu monto essa lista e aí eu vou atualizando essa lista e vou entregando para essas pessoas e vou atualizando. Pode ter certeza que na hora que ela precisar de alguma coisa voltada para aquele setor, ela vai lembrar de você, que você está entregando aquilo que é de muito valor para ela. Então, o que a gente está entregando de valor para o nosso contato, né? Seja, sei lá, o primo de um amigo que é um contato interessante. O que eu estou entregando de valor? E eu acho que pode ser por aí. E não necessariamente você precisa criar do zero. Eu posso, por exemplo, estar passando pelo LinkedIn e ver um artigo super bacana que eu acho que pode ser interessante para a Giovana. Eu posso mandar para ela esse artigo que alguém, uma outra pessoa fez e falar, ó, Giovana, esse artigo aqui eu acho que você vai gostar, ó, dá uma olhada. Mesmo não sendo você que fez esse artigo, você foi útil para ela, sabe? Então, é interessante usar todas essas possibilidades, todas essas ferramentas. Mas tudo isso ainda volta naquele primeiro ponto que a gente discutiu, em ser útil, em ter empatia, em conhecer da pessoa. Para eu mandar algo assertivo para você, eu tenho que, no mínimo, conhecer um pouco de você, sabe? Exato. Então, aí sim vai começando a criar essas relações, e daí você pode criar um artigo, você pode ver um artigo de alguém, você pode compartilhar um vídeo, enfim, você pode convidar para fazer algo juntos, tudo isso vai criando essas conexões, né? E eu acho que uma das coisas bacanas também, que eu sempre falo, eu falo algumas coisas quando eu dou palestra sobre networking, eu não sei se tem alguém aqui que já deva ter assistido, mas networking não é quem conhece você, né? Eu conheço o Papa, por exemplo, o Papa me conhece, né? O network é quem conhece você, e ele não só quem conhece você, mas quem vai te chancelar, vai falar uma palavra bacana em relação à sua persona, à sua pessoa, o seu trabalho. Então, com quem eu posso contar que pode fazer isso por mim, né? Quem são as conexões que podem fazer isso por mim? E outra coisa que tem me ajudado muito ao longo do tempo, que antes eu mascarava muito, porque eu queria montar uma personalidade que eu não era. Eu queria parecer muito mais velha do que eu era, porque eu tinha um grupo de mulheres muito sênior. Então eu colocava o óculos, porque hoje eu já preciso usar o óculos, mas na época eu tinha que colocar o óculos, eu colocava terninho e tal, para parecer um pouco mais velha. E eu usava um vocabulário muito mais robusto e tal. E aí eu percebi que não, que o que conectava era justamente o meu jeito de fazer graça com tudo, né? E isso eu tenho verdadeiro, né? Eu tenho até que me segurar, né? Porque daí eu faço piada com algumas coisas e isso conectava muito. Então, um dos pontos que eu acho que é muito bacana é a gente ter humor nesse tipo de relacionamento. Porque é relacionamento. Sabe aquele amigo que você quer ter perto? Que você faz assim, chama fulano que ele vai alegrar. Ele vai alegrar até nas redes sociais, até quando você for fazer as suas lives e tal. Então ele vai trazer uma coisa bacana. É trazer humor. Não é ser piadista, né? E também não é forçar a barra. Se não é seu perfil, também não precisa fazer. Mas se você puder deixar todo tipo de conversa, principalmente aquelas primeiras conversas mais de boa, leve, e obter desse humor, é muito bacana para você começar a aquecer esse relacionamento que você não tinha antes e depois entregar esse valor, né? Então, acho que isso é um ponto legal. Você falou do humor, mas tem um lance da simplicidade ser verdadeiro também. Então, quem já viu, já teve a oportunidade de falar com a Luísa Trajano, sabe o quanto ela é simples, né? Maravilhosa. O Gustavo Caetano também. Você conhece o Gustavo Caetano, Conheço, né? o Gustavo. O Gustavo Caetano, enfim, quando ele vai dar palestra, ele sobe no palco de boné, camiseta, meio assim. Aí o pessoal quem não conhece, mas quem é ele? Daí quando começa a ouvir ele falar, já criou essa conexão, aí
aí acabou, ganhou, né? Parece que tá em casa, né? Eu tenho acompanhado, ultimamente as lives do João Pedro. João Pedro? Né? E ele é amigo dos amigos. E ontem, sei lá, eu tava vendo numa das lives, ele parou no meio da live para pagar um japonês que tinha chegado na casa dele, mostrou a cachorra. Falou, peraí, que eu vou sair da live e já volto, que eu tenho que pagar eu tenho que pagar. Só que é tão espontâneo, tão natural tudo aquilo. Fica você legal, se conecta, né? Você se conecta, você acha que você já conhece a pessoa, entendeu? Então é muito bacana, porque o feeling sabe aquela pessoa que você chega perto, parece que você conhece há anos. Você mal conheceu a pessoa, você fala assim, nossa, né? Me dá aqui um abraço, você quer ter mais conversa. Porque passa esse sentimento. Acho que é bacana a gente parar de pensar muito nesse sentido de querer montar uma persona perfeita e se entregar mais nos relacionamentos, ele flui muito melhor, né? Legal. Bacana. Mais uma dica, Luiz? Mais dicas, tem um monte aí bacana. Já eu teve tenho até uma gente bacana. Vai, manda. Tem uma que eu não prestava atenção antes, mas eu acho que é muito bacana, é você se conectar com essas pessoas que são super conectadoras. Que tem um pool de contatos. Lembra que geralmente falam que a gente está perto de uma pessoa com 6 contatos? Uma pessoa interessante pra gente? Então, geralmente a gente está a 6 contatos porque tem gente que tem muito mais contatos que a gente. Porque tem 1 bilhão de contatos, que são geralmente políticos, RP, lobbyista, gente que trabalha tem que ter meio que inato esse tipo de coisa de relacionamento. Então, se você se conectar com esses super conectadores, você praticamente aí está a um passo de qualquer pessoa, né? E trazer valor. Uma das frases que eu gosto de falar muito em palestra quando a gente fala de networking a pessoa quer sempre conhecer alguém porque tem interesse em alguma coisa. Mas antes de você conhecer alguém interessante, você é interessante para quem é interessante para você? Você já parou para pensar nisso? Você é interessante para quem é interessante para você? Então, comece a se indagar em relação a isso. O que eu posso trazer de valor para a pessoa para eu ser interessante para ela também, e não ela só ser interessante para mim? Porque se você for muito interessante para mim, eu tô querendo te atingir de alguma maneira, ou conversar com você, mas tipo, eu não tenho nada para oferecer, só quero sugar, dificilmente eu vou criar relacionamento aí, né? Não vai acontecer. Realmente, acho que essa pergunta é muito boa, né? Você pensar como que você pode ser interessante para aquela pessoa que você acha interessante, né? Isso é extremamente bacana. Nunca tinha parado para pensar nisso. Manda mais dicas, adoro suas dicas. A gente já foi um monte, né? Eu acho que uma coisa bacana é a gente trazer, por exemplo, credibilidade através das referências que a gente falou. Então, quais são as referências que eu tenho para o meu negócio para eu entregar valor para alguém? Então, se é serviço, eu vou mandar um e-mail. O e-mail ele tem que ser curtinho, com um título matador. Eu tenho que ler em voz alta esse e-mail, tá? Porque toda vez que a gente monta um e-mail, por mais curto que a gente acha que seja e objetivo, quando a gente lê, pelo menos aí uns 30% tem que diminuir dele para ele ser mais assertivo. E eu tenho que trazer essa referência que traz a credibilidade, quem eu tô linkando. Eu posso usar, às vezes eu não tenho uma pessoa que possa me linkar, eu uso uma instituição. Então, por exemplo, eu vou usar eu hoje com o que eu construí, né? Então, cada fase da vida a gente tem alguma coisa que a gente construiu. Então, se eu vou atingir alguma pessoa que eu nunca falei antes, olha, eu sou Giovana Quadros, se ela não conhece o meu grupo, se ela conhece o Mulheres Inspiradoras, aí é muito bacana, porque daí já tem chancela. Se não, eu posso usar, por exemplo, o Lead. Eu faço parte do Conselho do Lead Mulher, ou então eu sou colunista da UOL, ou eu vou usar algumas referências institucionais que são importantes naquele momento de introdução, você entendeu? Então, eu vou oferecer um serviço de digital, que eu tenho uma plataforma que ofereça um serviço para encurtar o caminho, solucionar. Eu já pesquisei a dor do meu cliente, eu já sei que ele precisa disso para distribuir o maior número de serviços dele. Eu tenho esse aplicativo, por exemplo, que possa fazer. E aí eu vou utilizar, olha, mas eu já fiz isso para Samsung, eu já fiz isso para Local Web, eu vou usar palavras fortes do setor que possam já tirar da frente aquelas perguntas que eu te falei, que não conheço você, não sei quem você é,
não sei que serviço você faz, o que você quer me pedir? Então você tem que tirar da frente essas indagações. Para você tirar da frente, você vai trazer credibilidade através do nome de uma pessoa, uns amigos que você tem em comum, porque a pessoa vai responder mais em nome do seu amigo. Agora também não adianta alguém se chancelar que não tenha validação nenhuma com esse contato, que aí você só se queima, na verdade, né? Porque quando você entrega um valor para alguém, ele vai parar para te ouvir. O negócio que até ele parar para te ouvir, às vezes você tem que insistir no e-mail, você tem que insistir no WhatsApp. No início da carreira eu insistia, eu não deixava tipo um não. Eu recebia um não de alguém, eu mandava para mais 10 pessoas. Ou a pessoa não respondia, eu mandava otimista em relação àquela situação. Nunca pessimista. E quando a pessoa te responder, não volta aquele negócio, ai, você não me respondeu tanto tempo e tal. Você entendeu? Eu sempre sou muito otimista. Tipo assim, olha, fulano, eu te mandei um e-mail tal dia, acredito que você não tenha respondido porque você está muito conturbado, eu entendo. E aí você facilita a ação da pessoa. Se eu vou usar, por exemplo, uma conexão que a gente tem em comum entre eu e essa pessoa, eu falo, olha, fulano de tal me falou muito bem em relação a você, o quanto você é brilhante no que você faz, eu tenho certeza que se eu puder falar com você, eu vou ter essa mesma percepção, e eu vou te aguardar me responder no momento que for melhor para a sua agenda. E aí, nunca deixa, Luiz, vago, porque às vezes as pessoas quando conectam alguém, elas deixam vago. Vamos falar qualquer dia que você possa? Vamos marcar uma hora. Qualquer dia a gente marca um café. E aí pode ser um café online, mas você tem que falar Pô. assim, gente, eu vou estar disponível semana que vem, tal e tal data. Para você caberia essas datas, você já manda a data que você quer. E aí você fala, se você não puder nessa data, você pode me informar qual é a melhor data para você, que eu me encaixo na sua agenda, eu posso checar. Isso é bacana você fazer também, porque daí você já sai com o próximo passo daquele contato. Sim. Você não só faz o contato, mas você já joga para o próximo passo desse contato. Você não deixa solto. Isso é bacana, né? Eu acho que assim, não pode ter vergonha de chegar nas pessoas, tá? Porque, enfim, se falar, mas vou mandar mensagem para a Giovana, o que ela vai pensar? Ela é amiga da Luísa, quem sou eu, sabe? Não pode ter isso e realmente tem que ter um pouco de insistência. Obviamente tem que ter um cuidado muito grande para que essa insistência não passe do limite e vire uma chatice. Né? Porque daí tudo que você tentou construir, ele é jogado fora. Então, acho que isso não tem uma fórmula, eu acredito. Tem que ser caso a caso, tem que ir sentindo a outra pessoa. Mas, enfim, também não adianta. Se eu mandei 10 e-mails para a Giovana, ela nunca me respondeu, nunca deu um oi, nunca falou nada, aí acabou, né? Não adianta. Vou para outra, é isso aí. Tenta 10 que 2 vão dar certo. Sabe, Luiz, que já aconteceu comigo, por exemplo? Teve gente que às vezes entra naquele inbox ali às vezes a gente não checa, né? Mas já teve gente que mandou mensagem ali, não respondi, não tinha visto. E aí, quando eu fui dar uma palestra, por exemplo, foi até numa de startup, que era de tecnologia também. E aí eu fui dar uma palestra lá, a pessoa foi na palestra porque viu nas redes sociais que ia ter tal dia, tal hora, foi pro encontro, se apresentou e falou, te mandei uma mensagem, não consegui falar com você e tal. Mas que bom que eu pude te conhecer pessoalmente. Poxa, eu tenho um negócio assim, assim, assado. É legal que você falou, porque conecta com a vida que eu tô tendo hoje. Então, essa conexão foi bacana, porque depois disso, eu continuei tendo conexão com a pessoa. E aí, quando ela comentava alguma coisa, falava alguma coisa, eu já sabia quem era, já fui construindo relacionamento com ela.